Olá, aqui é o professor Flávio Campos e com mais uma aula no Física Muito Fácil. Hoje, termologia, calorimetria, equilíbrio térmico com mudança de fase. Uma pergunta muito comum que os alunos me fazem é quando fazer a hipótese sobre o final nos problemas de calorimetria. Muito fácil. A ideia é a seguinte: quando não sabemos o final, a gente faz uma hipótese. A gente tem aqui 100 gramas de gelo, 100 gramas de água. Vai acontecer a mudança de fase aqui, né? A fusão do gelo. Então, o que pode acontecer? Sobrar um pouco de gelo e água a 0 graus Celsius. Essa é uma possibilidade. A outra é sobrar só água a 0 graus Celsius. E a outra é sobrar água a uma temperatura acima do zero. Tá ok? Então, quando que não há necessidade de uma hipótese? Se o problema falar que vai sobrar só água a 10 graus Celsius, não precisamos fazer a hipótese. Por quê? Pois, nesses casos, sabemos que a temperatura da água vai de θ até 10, temperatura de equilíbrio, e que o gelo sofrerá fusão completa e que a água proveniente desta fusão terá sua temperatura aumentada de 0, que é o final da fusão, até a temperatura de equilíbrio 10. E aí é muito fácil, você faz a somatória da quantidade de calor e isso vai dar 0 e você consegue determinar ou a massa de água necessária para que isso aconteça, ou a temperatura inicial da água, tá certo? Então vamos fazer um problema. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, significa que ele não vai participar da troca de calor, são colocadas 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, sob pressão normal, e 100 gramas de água a uma temperatura θ. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Determine para cada valor de temperatura inicial θ da água a situação final no calorímetro. No item A temperatura começará a 40 graus Celsius, no item B a 80 graus Celsius e no item C 100 graus Celsius. No primeiro caso, temos uma temperatura. Qual é o final dessa história? Não sabemos, certo? Então, aqui existe a necessidade de fazer uma hipótese. Mas primeiro, a gente vai fazer o seguinte: qual a quantidade necessária para a fusão completa desse gelo? Se temos 100 graus Celsius, 100 gramas, precisaremos de 8.000 calorias para a fusão completa. Vamos pegar o item A. A temperatura da água começa a 40. Nossa hipótese é que a temperatura final é 0. Qual o calor disponível para a fusão do gelo? A água ela vai poder ceder 4.000 calorias, porque se a temperatura final for 0, a temperatura da água vai sair de 40 e chegar a 0, perdendo 4.000 calorias. Tá certo? Agora, se a gente tem lá 8.000 e tem disponível 4.000, essas 4.000 calorias, elas conseguem fundir quanto? Muito fácil. Colocamos na equação da fusão, Q igual a M vezes L, e a massa fundida de gelo será igual a 50 gramas. O que teremos no final, então? Vão sobrar 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius e água a 0 graus Celsius. Só que agora a gente tem 150, porque a gente tinha 100 e fundiu 50. Então, no final, tem 50 gramas de gelo e 150 gramas de água, tudo a 0 graus Celsius. Tá certo? Agora, se a água começar a 80, também, nossa hipótese será que essa água vai chegar a 0 graus Celsius. Então, qual é o calor disponível para a fusão? 8.000. Opa! Nesse caso, temos a fusão completa. Então, todo o gelo será fundido, sobrando apenas água, 200 gramas de água a 0 graus Celsius. Agora, se a temperatura for igual a 100, o que ocorrerá? Teremos um calor acima do necessário, certo? Então, mas aqui a gente vai precisar calcular a temperatura final, tá? Mas a gente sabe que vai acontecer o quê? A água vai ceder calor, o gelo vai receber esse calor, tá certo? Para acontecer o quê? A fusão mais o aquecimento da água proveniente dessa fusão. Como que a gente faz? Usa Q igual a MC delta θ da água, aí para a fusão M vezes L, e o aquecimento da água proveniente da fusão vai ser MC da água delta θ, tá ok? Substituindo os valores,
obtemos que a temperatura final é de 10 graus Celsius. Então, no final, o que a gente tem? 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Vamos fazer um resumo gráfico. A quantidade de calor necessária para a fusão era de 8.000 calorias, a fusão completa. No caso A temperatura ela começava a 40, a água ia perdendo calor e ia acontecendo a fusão. Como chega aqui na metade, nós temos só 50 gramas de gelo fundido. Sobrou 50 gramas, porque ficou faltando essas 4.000 calorias. Que no item D não acontece. Você tem a temperatura 80 graus Celsius, a água vai perdendo calor e cede 8.000 e o gelo recebe 8.000, sobrando apenas água a 0 graus Celsius. 100 gramas aqui de água que estavam 80 chegam a 0, mais 100 gramas de gelo que são completamente fundidos. Então, nesse ponto, nós temos a fusão completa e a água a 0, tá certo? Agora, no item C, a água começou a 100. A nossa hipótese é que teríamos 10.000 calorias, mas isso não vai acontecer, porque a 8.000 calorias já tínhamos a fusão completa. O que vai acontecer? A água continuará cedendo calor, e a água da fusão, né, que aqui a gente só tem água agora a 0, sofrerá um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura foi o que a gente calculou, 10 graus Celsius. Tá ok? Espero que tenham gostado da explicação. Boas provas e até a próxima. Obrigado por assistirem mais um vídeo do Física Muito Fácil.